Nossa história inicia-se no início do século passado, em março de 1904, com o rei Eduardo VII, na Grã-Bretanha, e Theodore Roosevelt, instalado como presidente dos Estados Unidos da América. A Primeira Guerra Mundial era uma perspectiva futura ainda desconhecida. Era uma época entusiástica de aventura e exploração. O capitão Robert Scott e a população de seu Discovery estavam de volta à Inglaterra, vindos da Antártida, enquanto o arqueólogo britânico Flinders Petrie e sua equipe trabalhavam em um platô rochoso e ventoso no deserto do Sinai. A expedição de Petrie foi financiada pelo recém-estabelecido Egypt Exploration Fund, atual a Egypt Exploration Society. Sua proposta era inspecionar a antiga região mineira de cobre e turquesa, na península do Sinai, entre os golfos de Suez e de Aqaba, acima do Mar Vermelho, ao leste do Egito. Era a terra da montanha bíblica de Moisés. Aqui o livro Êxodo do Antigo Testamento, edição do rei Tiago, se refere como Monte Horebe. O lugar estava mais corretamente representado como Monte Horebe, na antiga Bíblia Septuaginta do século III a.C. Antes da incumbência de Petrie, a dificuldade que havia para se determinar a posição exata do Monte Horebe era a extensão da Cordilheira do Sinai e a pouca familiaridade dos habitantes locais, mesmo quando se preocupavam com a história antiga, com a região elevada. No século IV d.C., uma horda de monges cristãos fundara a missão de monastério de Santa Catarina, em uma montanha voltada para o sul do Sinai, e nomearam o lugar de Jebel Musa, que significa Monte de Moisés. Era, evidentemente, uma conclusão um pouco acurada, uma vez que não correspondia às sequências geográficas bíblicas. O livro do Êxodo explica a rota tomada por Moisés e os israelitas por volta de 1330 a.C., quando partiram da região de Gozém, no delta egípcio, tendo atravessado o Mar Vermelho em direção à terra de Midian, norte da atual Jordânia. Seguindo essa linha pelas regiões desérticas de Sur e Parã, a montanha sagrada de Moisés é encontrada erguendo-se a mais de 790 metros de um alto planalto de arenito acima da planície de Parã. Hoje, ela é conhecida como Monte Serabit El-Kadim. A expedição de Petrie escalou essa rugosa elevação. Não tinham expectativas particulares quanto ao lugar, mas era parte da inspeção, e eles subiram ao cume, onde, para seu espanto, fizeram uma descoberta monumental. Construído sob uma extensão de 230 pés, cerca de 70 metros, estendendo-se a partir de uma caverna escavada pelo homem, encontraram as ruínas de um antigo templo, com inscrições que o remetiam ao faraó da quarta dinastia Snéfero, que reinava por volta de 2600 a.C. Subsequentemente, Petrie escreveu: "Estava completamente enterrado e ninguém tomara conhecimento dele até que limpássemos o sítio." Talvez não tivessem ficado surpreendidos se encontrassem um altar semítico de pedra, mas tratava-se de um enorme templo egípcio que, obviamente, tinha alguma importância. Muitos dos artefatos específicos retratados nas fotografias e escritos de Petrie não estão mais ali. Era uma prática padrão, mas infeliz, de os arqueólogos sacarem sítios arqueológicos na terra alheia, trazendo seus troféus para museus no Ocidente. Esses incluíam não apenas itens portáteis, mas grandes estátuas, obeliscos e mesmo paredes inteiras de lugares como o Egito, a Síria e Babilônia. Os museus e as geleiras da Grã-Bretanha, na Europa e da América estão cheios de tais itens. O fato, porém, é que o Buti de Serabit não foi fácil de localizar. Embora alguns itens tenham ido parar em galerias públicas, muitos foram estrategicamente ocultados do escrutínio aberto. Embora grande número de itens quebrados registrados por Petrie não tenha sido removido por encarregados de museus após a expedição de 1904, foram furtados por outros, logo que se revelaram os detalhes da expedição. Consequentemente, não foram encontrados por uma expedição posterior na Universidade de Harvard. A razão para muitos dos primeiros artefatos estarem guardados em segredo é que a descoberta de Petrie foi vista com grande desagrado na época. Considerou-se que ela contradizia a narrativa do êxodo dos acontecimentos da Montanha Sagrada. Foi ali que se disse que Moisés viu a sarça ardente, onde falou com Jeová, queimou o bezerro de ouro e recebeu as tábuas da Escritura. Na prática, o relatório de Petrie não desfigurava o relatório bíblico de forma alguma. Desafiava apenas a interpretação da igreja da história e a maneira de como ela vinha sendo ensinada. Essencialmente, sua descoberta
era contra os regulamentos do Egypt Exploration Fund. O Estatuto de 1891 do Fund afirma que seus objetivos incluíam a promoção de inspeções e escavações com o propósito de elucidar ou ilustrar a narrativa do Antigo Testamento. Claro, isso significa o Antigo Testamento da forma como era tradicionalmente interpretado, não necessariamente como estava escrito. Em seguida, a morte da Rainha Vitória, em 1901, e com o imperialismo britânico em um pico de glória, os valores vitorianos ainda eram parâmetro quando Petrie fez sua descoberta em 1904. Esses valores, impostos nas sociedades, poderiam hoje ser vistos como intimidações institucionais e não como conceitos válidos. Foi preciso o rigor brutal da Primeira Guerra Mundial, 10 anos depois, para que se houvesse alguma nivelação de atitudes. Mas Petrie, apesar de ser o mais notável arqueólogo da época, sentiu o peso da desaprovação autoritária. Decidiu publicar suas descobertas logo que voltou, mas viu que seu patrocínio da Egyptian Exploration Fund ser cortado. Os diários de Petrie foram, por ele, compilados em um livro bastante substancial, intitulado Researches in Sinai. Foi publicado por John Murray, Londres, em 1906, mas não durou muito tempo. Hoje em dia é muito difícil encontrar cópias. Muito mais tarde, em 1955, a recém-formada e mais bem inspiradora Egypt Exploration Society publicou sua própria edição referente aos relevos e inscrições do Sinai. Esse trabalho, em 2 volumes, tratava, em um primeiro momento, das descobertas de Petrie, mas a segunda parte se concentrava nos manuscritos relacionados dos eminentes egiptólogos Alan H. Gardner e T. Eric Pitt. Eles aperfeiçoaram o trabalho de Petrie para a Society, transcrevendo, relatando e debatendo os hieróglifos e entalhes. Mas onde estavam os artefatos originais de Serabit al-Qadin? Onde estavam todos os itens que Petrie e os outros haviam descrito? Transpira que, desde 1906, grande parte deles foi mantida atrás de portas trancadas, tendo pouquíssimos itens sido apresentados ao público. Segundo o que se pode determinar, cerca de 463 artigos foram oficialmente removidos do Templo da Montanha. Tudo, desde grandes obeliscos e estelas a pequenas varas de tigelas. Felizmente, uma nova geração inteira de indivíduos é responsável pelos artefatos e a serem lembrados de sua existência, pois as barreiras do estilo vitoriano não são mais válidas. Os curadores começam a mostrar algum entusiasmo a respeito. Embora individualmente registrados, numerados e descritos, as relíquias foram mantidas no depósito por décadas, catalogadas como vindas do sítio Egito Sinai Serabit al-Qadin. Incluíam mesas de oferendas, estátuas e um altar com vasos, amuletos, placas, varetas e ferramentas. Os diversos cartuchos e inscrições faraônicos denotam um quadro temporal que se estende desde a 4ª dinastia, através do Reino Médio, com ênfase particular na 12ª dinastia. O Novo Reino, especificamente a 18ª dinastia, a época de Moisés, até a Era Hânsida, culminado com a 20ª dinastia. Isso representa um uso operativo do templo por cerca de 1500 anos. Dedicado à deusa Hathor durante a sua vida operativa, o templo de Serabit parece ter cessado toda a sua atividade durante o século 17 a.C., quando o Egito caiu em um declínio financeiro sob a influência estrangeira, o que acabou levando o governo grego dos Ptolomeus. Era, porém, inteiramente operacional antes das pirâmides de Gizé terem sido construídas. Continuou em serviço durante as eras de Tutankhamon e Ramsés, durante os magníficos períodos dos comedores de lótus e dos deuses reis. Mas por que haveria um templo egípcio com tanta importância centenas de milhares dos centros faraônicos, além do Golfo do Mar Vermelho, no cimo de uma montanha desolada? Continue.